Muito bem, então vamos ver o que acontece agora em 3 dimensões, pessoal. Bom, tudo que a gente viu pode ser estendido para 3 dimensões e a gente vai ver agora como fazer isso. Então todas as ideias vistas anteriormente podem ser generalizadas para 3 dimensões. Então vamos ver como que fica a questão da massa e do momento linear. Então se um sólido tem o formato de uma região Q do R3, tá? E a densidade no ponto XYZ é dado pela função ρ de XYZ, então, de forma análoga ao visto anteriormente, a gente pode calcular a massa desse sólido, né, através da integral sobre B, não, a integral aqui, então corrijam aí, né? Então é a integral sobre Q da função ρ de XYZ dx dy dz. Então é só integrar a densidade sobre a região do sólido, ok? Se temos uma partícula pontual de massa m localizada no ponto XYZ do espaço, então os seus momentos relativos aos planos XY, XZ e YZ, eles são definidos como MZ, MY e MX. Então olha só, o MZ é o momento relativo ao plano XY, que é o que está faltando aqui. O MY é o momento relativo ao plano XZ. O MX é o momento relativo ao plano YZ. Tá bom? Então tem cada uma dessas regiões. Tá? Respectivamente, então essa é a notação de cada um dos momentos relativo a cada um dos planos. Então, utilizando os mesmos argumentos que a gente utilizou anteriormente para o caso do R2, a gente pode definir então os momentos desse sólido em relação aos planos coordenados. De que maneira? Então, o momento com relação ao plano XY, tá? Que na verdade eu poderia denotar por MXY ou poderia denotar por MZ, também tanto faz. Seria então a integral sobre o sólido Q de Z vezes a densidade. O MXZ é a integral sobre o sólido Q de Y vezes a densidade. E o momento em YZ é a integral sobre a região Q, né, sobre o sólido Q de X vezes a densidade. Sempre o que está faltando aqui é o que eu multiplico lá dentro, né? Essa aqui é a nossa ideia, né? Muito bem. Então, como que fica, né? Então, o centro de massa é a mesma ideia. O centro de massa vai ser de coordenadas x barra, y barra, z barra, onde x barra é o momento com relação ao plano YZ dividido pela massa. O y barra é o momento com relação ao plano XZ sobre a massa. E o z barra é o momento com relação ao plano XY sobre a massa. Tá bom? Então, esses que são os momentos. Dessa forma que a gente pode definir, e assim que a gente define o centro de massa no caso do R3, de um sólido, né? Então, é o centro de massa de um sólido. Ok? Bom, e além disso, se a densidade for constante, a gente fala então que o centro de massa é o centroide. Tá? Então, assim como a gente tinha lá no caso do plano, a gente tem aqui também no caso de densidade constante, a gente fala o centroide.